Candidato, o que pode, o que não pode, redes sociais, fake news, novas regras, candidatura e votação. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo, obrigado por receber nosso convite e arrumar um espacinho ali na sua agenda para você estar esclarecendo estas e outras dúvidas dos nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Marquinho, tudo bem, Marquinho? Boa Boa tarde. tarde. Agradeço demais essa oportunidade, abrir esse espaço para a gente poder falar. Sempre é bom ter esse espaço aí para a gente falar das eleições. Um assunto que às vezes as pessoas não gostam e nem estão preparadas para falar nesse momento de pandemia. Sim. Mas é um assunto muito pertinente para todos nós brasileiros, né, Marquinhos? Quanto mais pessoas estiverem falando de eleições, principalmente eleições 2020, as eleições municipais que atingem a gente aqui diretamente, bem mais próximo do cidadão, é importante estar discutindo e estar falando. Então eu agradeço demais, desejo uma boa tarde para todos que estiverem nos ouvindo. Espero poder contribuir um pouquinho com as informações. Marquinho, essa é a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta que eu mais respondo diariamente. Eu trabalho com assessoria direta aí com várias pessoas que estão, inclusive, no período de candidatura no ano eleitoral. E é a pergunta mais preocupante em relação às eleições 2020. Teremos ou não as eleições 2020? Marquinho, sem sombra de dúvida e sem ser leviano, eu posso te dizer, teremos sim as eleições esse ano. Teremos as eleições 2020 e quem não estiver se preparando para essas eleições, tanto o candidato quanto o eleitor para votar e votar certinho, né, Marquinhos? A gente sempre brinca, vamos votar certinho, pessoal. Teremos sim as eleições, embora a gente esteja aí passando momentos críticos, momentos de saúde pública, que a gente tem que tomar todos os cuidados, mas dificilmente eu posso dizer, nós estamos aí com 99% de chance de termos as eleições ainda no mês, se tardar muito, Marquinhos, no mês de novembro. Mas tudo indica que teremos normalmente as eleições com os devidos cuidados em relação à saúde pública. E muita gente que não está se preparando, cuidado, porque as eleições estão aí mais perto do que a gente imagina e pode se preparar. Você que é candidato, quero frisar isso de novo, Marquinhos. Deixar bem claro na cabeça do cidadão e na cabeça daquele que é pré-candidato. Escute aí, você que é pré-candidato. Teremos sim as eleições 2020, Marquinhos. Ótimo. Eduardo, pintou uma dúvida, 200 mil que tem um segundo turno, né? Segundo turno, exatamente. Não tem um prazo determinado pelo TSE que o TSE aprova a candidatura, a eleição do candidato e até ele tomar posse? Como é que, por exemplo, primeiro turno em novembro, um exemplo. Exato. Naturalmente deve ser em dezembro o segundo turno. Dá tempo? Então, Marquinhos, nós vamos ter que esperar aqui, caminhar mais um pouco, porque inclusive estou aqui em minhas mãos, olha, a gente está fazendo um material aqui de pesquisa, inclusive um material para a gente disponibilizar para aquele que vai se candidatar e também para o eleitor. Sim. Nós estamos com o material aqui, ó. Nós tivemos uma reunião agora, uma deliberação do Congresso Nacional sobre a nova data. Então, enquanto não tiver fixada a nova data, a gente não consegue falar com exatidão. As eleições, naturalmente, serão aí dia 4 de outubro e 25 de outubro, ou seja, primeiro domingo e o último domingo. Sim. Isso é de praxe e a própria cultura nas eleições diz que tem que ser dessa forma. Nós temos aí a Constituição Federal que prevê 4 de outubro, 25 de outubro, primeiro e o último domingo. Só que enquanto nós não tivermos essas decisões, Marquinhos, dificilmente falar sobre essas prorrogações, essas modificações. Nós sabemos que eles estão querendo prorrogar para 15 de novembro e 29 de novembro. Isso que está tramitando agora no Congresso. Eu ouvi essa semana a possibilidade do segundo turno em dezembro. Em dezembro. Eles estão falando duas datas. Nós temos, na verdade, nós temos três hipóteses. Tá. Então, voltando um pouquinho, se tiver as eleições 4 de outubro e 25 de outubro, está tudo normal. Sim. Né? Sim, então, quem tiver que afastar, quem for servidor público, dentro da programação. Inclusive, quem estiver nos ouvindo, Marquinhos, até neste momento, quantas horas no seu relógio aí, Marquinhos? São 18 minutos faltando para uma. Então, 18 minutos para uma, nós estamos aí numa sexta-feira. O calendário eleitoral está perfeitamente seguido, não teve alteração nenhuma. E até então nós temos especulações de mudanças, mas tudo indica que podemos ter sim uma mudança aí no máximo de 40, 42 dias. Mas até então não houve alteração. Inclusive o calendário eleitoral começa no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. Eu estou aqui com um pacote de informações e de alterações que tivemos aí para esse ano, né? Desde 2015 tivemos alterações que vão ser colocadas em prática agora em 2020, mas não tivemos alteração. Você que está nos ouvindo, é importante dizer, o calendário eleitoral está sendo seguido à risca. Até então, existe apenas especulações sobre as mudanças.
caro eleitor, caro pré-candidato, não tivemos alterações no calendário eleitoral. Se tiver alteração, baseando essa informação no que está tramitando hoje no Congresso, que a gente precisa esperar, inclusive, essa votação, poderemos, olha a palavra, poderemos estar no futuro, então ainda não mudou nada. Poderemos ter as eleições no dia 15 de novembro e 29 de novembro. Até, Marquinhos, deixa um gancho aqui. Não acho que justifica nada essa mudança, que nós vamos ter uma pequena alteração, um lapso temporal aí de 42 dias. Então, se os cuidados vão ser tidos naturalmente por causa da saúde pública, a pandemia, esse coronavírus aí que realmente é preocupante, deve se preocupar mesmo, poderíamos fazer as eleições naturalmente no dia 4 e no dia 25. Essa mudança agride muito a Constituição Federal, agride muito toda a deliberação aí sobre o que são as regras e a legislação eleitoral. Porque você imagina só, quem é prestador de serviço, servidor público, por exemplo, que já está se afastando do cargo para poder se candidatar. Como que ficaria essa situação? Sim. Daria um nó na legislação, né? O sistema seria muito complexo essa mudança, mesmo que pequenas mudanças. E nós sabemos que a Constituição Federal ela é pétrea, nós temos leis aí que são muito rigorosas e rígidas, não pode chegar lá e mudar a qualquer preço e a qualquer modo. Então, vai ter que ter uma emenda à Constituição para que tudo isso mude. Então, respondendo a sua pergunta, nós ainda não temos essa resposta definitiva. Teremos que aguardar mais um pouquinho adiante, caminhar, talvez até o final do mês eu já consigo te falar isso, porque nós temos uma marcação para ser votada agora na próxima semana. Quem disse isso foi até o presidente do TSE, o Barroso. Vai ser votada agora na próxima semana a decisão definitiva da data das eleições. Maravilha. 15 minutos faltando para um breve intervalo, Eduardo. Aí eu vou te fazer a pergunta já antecipada, na volta do bloco você responde para a gente, por favor. O que mudou para esse ano? Ok. Daqui a pouquinho. Meio-dia, e quando voltar a pergunta aqui, Eduardo? Pois não, Marquinhos. O que mudou para esse ano? Marquinhos, essa pergunta é complexa e a gente não consegue responder de pronto. Por quê? As eleições começaram, Marquinhos, no ano eleitoral. Então eu considero que dia 1º de janeiro, você que é candidato, você que é eleitor aí, 1º de janeiro começa as eleições. Então, tudo que você fizer, até no dia das eleições, até no dia de votar e apertar o verde lá na urna, está sendo contabilizado como ano eleitoral. Então, Marquinhos, para esse ano nós tivemos diversas modificações. Sim. Até posso te citar uma modificação muito importante e pertinente para todos nós, que é o período que não existia antes e agora já existe, que é a pré-candidatura. Não tinha esse termo antes. Antes era candidato e ponto final. Sim. Agora nós temos o pré-aquecimento das eleições, nós temos a pré-campanha, que muito candidato despreparado, inclusive eu dou até um exemplo, Marquinhos, nós brasileiros, quando você compra um objeto que tem que passar por uma certa montagem e vem com um manual de instrução. Você acaba abrindo a caixa ali, Marquinhos, e montando sem ler. A etapa do manual, né? Você acaba não lendo nada. Você quer ver mais? Bula de remédio, quem lê? E é um remédio que você vai ingerir, vai tomar, você vai só no que o médico está falando ali, você não sabe muita coisa e está ingerindo ali o remédio. Mesma coisa do exemplo de montar um equipamento. Você compra o equipamento, chega a caixa, você simplesmente desmonta e já quer montar e já quer usar. Isso. Às vezes você queima o equipamento, que monta lá, tem que ser 110, você liga no 220, você monta faltando um parafuso e deixa por si só. Ninguém tem o hábito da leitura, Marquinhos. Ninguém. Verdade. Você está vendo aqui, ó, isso aqui é meu material, isso aqui é o que eu uso todos os dias, Marquinhos. O que mudou nas eleições, é uma leitura que a gente faz frequentemente, diariamente. Então, tivemos muitas mudanças. Então, o candidato está lançando o nome sem conhecer as regras. E isso vai ser muito prejudicial, tanto para quem vota naquele candidato, quanto para quem se lança como candidato sem conhecer a nova legislação das eleições municipais 2020, que está aí a todo vapor, está em vigor. E esse período de pré-campanha, Marquinhos, muita gente me pergunta, mas o que é que eu posso fazer na pré-campanha que é diferente da campanha mesmo, como candidato e como pré-candidato? O nome já diz, se você é pré-candidato, você faz uma pré-lançamento, uma pré-candidatura, ou seja, se mostrando para a sociedade, mostrando o seu conhecimento para a sociedade, mostrando o seu gabarito para a sociedade, mostrando o seu currículo para a sociedade, para que a sociedade possa decidir lá na frente, quando você finalmente passar por aquele período que você se transforma pré-candidato para candidato, sai daquele período da convenção e aí sim você se transforma candidato, para a sociedade definir o voto, porque as eleições são só 45 dias, então encurtou muito esse prazo. Então, o pré-candidato pode tudo, menos pedir voto. Isso é importante dizer. Exato, você pode, então, quase tudo, menos pedir voto. E nada muito agressivo, Marquinhos, porque tem gente aí, Marquinhos, que não sabe
Mas as eleições, Marquinhos, começaram dia 1º de janeiro. Eu repito para vocês, ano eleitoral começa dia 1º de janeiro. Então o que você fez? 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, todos esses meses que passaram aí. E esse ano foi um ano que eu vi mais pessoas sendo boas e caridosas, né, Marquinhos? Então você aí que distribuiu cesta básica, distribuiu máscara cirúrgica, distribuiu álcool em gel, saiu aí nas comunidades mais pobres, coisas que vocês não faziam antes, e fez lá em janeiro, fotografou isso tudo, colocou nas redes sociais e fez essa caridade toda, e esse ano você é pré-candidato, você vai ser candidato, cuidado, porque isso aí pode derrubar sua candidatura, pode gerar uma impugnação lá na frente. E até adianto, Marquinhos, bem tecnicamente falando, tem uma peculiaridade as eleições. A legislação eleitoral é o seguinte, depois que você ganha, aquilo ali tudo vai ser apurado. Tem muita gente esse ano que vai ganhar e infelizmente não vai levar. Essa mudança que vai acontecer esse ano nas eleições vai exigir uma preparação maior do candidato e do pré-candidato. Principalmente na área da comunicação, Marquinhos. Nós sabemos aí que os candidatos têm aquele modo antigo de fazer política. O que é o modo antigo de fazer política? Que eu sempre, em reuniões, a gente debate isso. É aquela marcação de reuniões com 10, 15 pessoas na casa de fulano de tal. É aquele cafezinho com pão de queijo na casa de ciclano. Isso, Marquinhos, acabou até por causa da pandemia. Isso acabou. Eu posso até citar o exemplo. Bolsonaro, sem ser político, tá? Só vou citar o nome dele para gerar esse exemplo. Bolsonaro ganhou as eleições presidenciais, uma das mais difíceis, ganhou deitado numa maca de hospital com a barriga cortada, usando o próprio celular. Então, o que ele dominou? A arte da comunicação, para que o nome dele pudesse chegar a todos momentaneamente e rapidamente, diferente dos outros candidatos que ficaram viajando de avião de ponta a ponta em vários estados, gastando fortunas, e aí não conseguiu atingir o objetivo. Então, o candidato, principalmente cidade pequena, grande ou médio porte, se preocupe com a comunicação. Quem souber fazer uma boa comunicação, dominar as redes sociais, tiver uma pessoa auxiliando, se não tiver domínio total, mas se tiver alguém auxiliando nas redes sociais, vai chegar muito mais rápido no ouvido do eleitor. E eu deixo uma dica, seja o mais transparente possível. O povo não é bobo mais e as redes sociais é o seu currículo. Sua vida está registrada ali. Então não tenta enganar o povo, não. Se você nunca deu bom dia, boa tarde, boa noite, não passa a fazer isso nas redes sociais, não, porque vai ficar feio, vai ser uma coisa forçada e as pessoas que não estavam preparadas a te ver fazendo isso, vai demorar um certo tempo a fazer. Então se preocupe em mostrar quem você é, fazer o seu perfil da forma que realmente é. Não tenta ser um personagem nas redes sociais, porque isso aí não vai ganhar o coração do eleitor. Seja o mais transparente possível. Seja apertando a mão dos eleitores, impossível agora por causa do coronavírus, ou seja nas redes sociais, seja você mesmo. Claro, é evidente que é indicado para quem não domina a comunicação que procure uma assessoria de comunicação para fazer as publicações nas redes sociais, usar da rede social da maneira correta. Você atingiu o seu público-alvo, é isso? Principalmente nesse caso, Marquinhos, eu sempre falo, se você vai montar uma padaria, procure saber o ambiente que você vai ter que trabalhar, qual o tipo de trigo que você vai ter que comprar, que tipo de pão que você vai vender, qual o público que você vai atingir. Então, se você vai montar uma padaria, uma pizzaria, você tem que montar um bom cardápio, você tem que pesquisar qual o tipo de pizza que você vai atingir mais o seu consumidor. Então, por que as pessoas não estudam isso antes de entrar para vereador? A dica que eu sempre dou, vai concorrer às eleições, estude e tenha bons profissionais ao seu lado. Vai montar uma pizzaria? Contrate um bom pizzaiolo. Vai montar uma padaria? Contrate um bom padeiro. Vai entrar nas eleições? Contrate 3 profissionais, Marquinhos. Eu sou suspeito a falar porque eu sou um desses profissionais. Sim. Mas eu deixo a dica aqui. Você é pré-candidato a vereador, pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, falo isso porque as eleições municipais estão aí, contrate 3 profissionais. Um deles é o profissional da área da comunicação que domine as redes sociais. O outro, um advogado, porque vai te livrar de muitos problemas. E um terceiro, importantíssimo, tão importante quanto os outros 2 primeiros que eu disse, que é o contador. Se você tiver um bom comunicador que te ajude nas redes sociais, um bom advogado e um bom contador, pode entrar de sola nas eleições que você tem grande chance de ganhar. Claro, você tem que ter um histórico.
Porque tem muito aventureiro que está vindo por aí, né, Marquinhos? Verdade. Eduardo, então, na sua opinião, redes sociais, então, vão definir aí as eleições? Marquinhos, eu poderia dizer 70% a 80% da comunicação será feita por redes sociais. Então você vê as postagens que são feitas hoje, as pessoas não se preocupam muito com isso. E isso é um tema importante. Eu participei de diversas palestras, já dei várias palestras sobre esse tema. Quem não dominar a comunicação, infelizmente, vai ficar para trás. E muita gente está se preocupando agora. E tem muito pré-candidato que está se preocupando a partir das convenções. Não, o ano eleitoral, repito, começou dia 1º de janeiro. Se você não se preocupou com isso, não coletou material, não se preparou para lançar isso subsequentemente, você está para trás, você vai ficar para trás. Não espere as convenções para falar que você é pré-candidato. E muita gente, Marquinhos, deixa a dica aqui, olha, até um alerta. Muita gente tem medo de falar que é pré-candidato, porque acha que as eleições só começam ali nos 45 dias finais para o dia da votação. As eleições, entrou dia 1º, meu amigo, se eu fosse um pré-candidato, coisa que eu não sou e deixo bem claro isso, viu, Marquinhos? Sim, sim. Muita gente pergunta, você vai candidatar? Você vai candidatar? Não vou candidatar, eu trabalho nos bastidores, sou advogado nessa área, mas não sou candidato. Mas se eu fosse candidato, Marquinhos, dia 1º eu já teria batido um papo com um advogado para poder saber o que pode e o que não pode. Eu teria um contador, porque a prestação de contas vai ter que ser feita no final. E eu teria alguém que domine as redes sociais e a comunicação. Pode ser um jornalista, pode ser um personal make, pode ser alguém que domine essa arte de fazer o seu perfil digital. Quem não tiver um bom perfil digital nas redes sociais vai ficar para trás. Então, dia 1º de janeiro era o momento. Não fez? Não se preocupe, dá tempo ainda, está atrasado. Mas dá tempo de procurar um profissional aí para não rodar lá na frente. Repito aí, Marquinhos, muita gente vai ganhar e não vai levar. Tem muito candidato forte aí que vai ser campeão de voto, mas vai cometer tantos erros e tantas falhas que na hora de contabilizar os votos ali, ele vai receber muitos aplausos, porque ele ganhou. Mas a hora que chegar a decisão da Justiça Eleitoral, ele vai procurar um advogado para tentar reverter e pode ser que não tenha solução. Vai perder. Eduardo, a última pergunta nossa aqui, claro e evidente, de forma de orientar os cuidados com as fake news. Maravilhosa pergunta, Marquinhos. Marquinhos, eu particularmente, como pessoa mesmo, pessoa física, eu participo de vários grupos, assim como todos nós. Sim, Estou aí com 10, 15 grupos no meu celular e eu, às vezes, nem entro em debate, às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho o maior prazer de responder, nem cobro por isso. Respondo a quem estiver nos ouvindo, é à vontade, pode entrar nas minhas redes sociais, lá tem meu telefone, tem meu contato, respondo a todos. Mas o maior risco serão as redes sociais em relação ao que se fala, ao que se publica, ao que se compartilha. E eu deixo dizendo aí, olha, quem compartilhar informações falsas vai responder por 2 crimes. Um na área penal, artigo 138, difamação, calúnia. Quem estiver fazendo as coisas para prejudicar candidato, para prejudicar um concorrente, vai responder severamente esse ano. E também o Código Eleitoral, artigo 326, que define como será penalizado. Então você que participa de grupos de redes sociais, Marquinhos, ali o pessoal acha que é terra sem dono. Verdade, que não tem redes lei, sociais, tem lei sim, a lei é pesada. Verdade. Você responder por um crime aí não é legal não. Então, redes sociais, participa de grupo, eu falo muito. Se você é pré-candidato, evite entrar em discussões em grupos de WhatsApp, porque isso aí vai ser determinante. Um print, qualquer print que você tirar ali de uma conversa mal, a gente fala entre aspas, uma conversa maldita, mal falada ali, Marquinhos. Uma conversa fiada. Uma né? conversa fiada, né? Aquilo ali vai ser determinante, né, Marquinhos? Então, redes sociais, meu amigo, você está candidatando esse ano, tome cuidado, porque isso aí pode ser uma arma crucial para você perder as eleições lá na frente. Então, por que eu digo lá na frente, Marquinhos? Porque na legislação eleitoral, tudo é definido depois. Então, Sim. só sai o resultado depois que você ganha. Então, toma cuidado para você não se frustrar. Vai usar as redes sociais, não ataca ninguém. Não é legal ficar atacando ninguém. As pessoas acham que pode falar o que quer, que tem prioridade para falar o que quer. E o que eu mais vejo, Marquinhos, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Às vezes a gente até desagrada as pessoas. Mas eu te falo, o que eu mais vejo é gente desentendida de qualquer assunto, falando qualquer coisa. E isso me chateia muito, porque você vê que não é bem aquilo, a pessoa às vezes faz uma interpretação, às vezes até maliciosa, e joga nas redes sociais, e aquilo ali prejudica não só, falando de eleições, o candidato, mas prejudica também a pessoa que teria uma condição boa de chegar lá na frente e ser útil para o nosso município. Eu vejo grandes administradores, sem citar nomes, mas eu vejo grandes administradores sendo injustiçados por uma falta de entendimento, uma falta de interpretação. Isso também é culpa da comunicação que não é feita. As pessoas não investem em comunicação, Marquinhos.
Pensei isso aqui agora. A maioria, prefeito, vereador, a maioria não investe em comunicação. Às vezes fica a dúvida da sociedade, do cidadão, porque não chegou a informação correta. Então eu te pergunto, por que essa informação não chegou corretamente? Culpa, muitas das vezes, é do próprio administrador que não investe na comunicação. Então o povo fica carente, aí fica aquele rádio comunicador ali, que é o rádio peão, né? Cada um fala o que quer e não chega a lugar nenhum, só gera mais polêmica e complicação. Então, respondendo sua pergunta, gente, deixe esfriar as redes sociais, evite falar o que quer nas redes sociais. Você pode pagar lá criminalmente no artigo 138. Muito complicado. Maravilha. Eduardo, obrigado pela sua participação. Quero já combinar com você em off aqui, você retornar nas próximas semanas para a gente prolongar mais esse assunto aqui. Maravilha, Marquinhos. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. População pitanguiense sabe o tanto que eu amo Pitangui. Estamos aí durante esse mês aí prestando algum serviço, sempre à disposição. Rapidinho, tá bom, os seus contatos para o pessoal que quiser tirar alguma dúvida, seguir você nas redes sociais. É um só e esse nome diferente aí, Eduardo Ludugel. Então pode procurar lá, @Eduardo Ludugel. Tem lá meus contatos, pode entrar, não tenha vergonha de perguntar. Estou lá à disposição, não cobro por isso, pode entrar lá, perguntar, faça qualquer tipo de pergunta, seja você candidato, seja você eleitor, estamos à disposição aí para fazer o melhor para a cidade, o melhor para o cidadão, para a sociedade, de forma geral. Viu, Marquinhos? Eu agradeço demais essa oportunidade, desculpa a gente ter prolongado um pouquinho. Tranquilo. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa tarde e falar um pouquinho sobre as eleições. Muito obrigado, viu, Marquinhos? Obrigado, um abraço para você. 1h mais 6 minutos, dentro de alguns